Olá, crianças! Vamos começar a nossa atividade de matemática da apostila na página 129, tá? Nós vamos aprender aqui sobre um material concreto. Nós não temos ele agora para nós trabalharmos, mas ele é bem legal. Mas nada mais é do que palitinhos, tá vendo, ó? Esses aqui são palitinhos. E nesses palitinhos sempre vão ter 10 quadradinhos grudados. Isso aí. E aqui, ó, os quadradinhos soltos. O que quer dizer esses quadradinhos grudados e esses quadradinhos soltos? Querem dizer as dezenas e aqui as unidades. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar que quem está aqui sozinho são as unidades. Então, ele vale só um quadradinho. Então, aqui você vai contar quantos quadradinhos tem e você vai descobrir quantas unidades. Lembrando que unidades são os números que a gente escreve primeiro, tá bom? Mas que depois você vai escrevendo assim, ó. Você vai sempre escrevendo primeiro aqui, depois você vai indo para a sua esquerda, tá bom? Não pode escrever o número assim e voltar para trás, não. Você vai escrever, conta quantas unidades tem aqui, que são quadradinhos, e já escreve lá no espaço, que essa é a atividade, que a gente vai escrever dentro do círculo o número correspondente à quantidade de cada conjunto do material dourado. E aí no material dourado, o que acontece? Quando eu consigo juntar 10 quadradinhos soltos, eles se juntam e se transformam em dezena, por isso que aí ele fica mais forte. Então, ó, quantas dezenas eu tenho aqui? Ou seja, quantos palitinhos eu tenho aqui? Eu tenho só um, não é? Mas aí ele vai ficar na frente. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, vou ali escrever o número 9. E na frente do número 9, quem eu vou colocar? Quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho uma dezena, porque eu tenho uma fileira com 10 quadradinhos. Então, eu vou colocar o número 1 e o número 9 atrás, que vai formar o número 19. Por isso que eu falo que o número que está na frente ele é sempre mais forte, porque ele faz parte de uma fileira com bastante unidades. No caso, aqui, 10 unidades, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa nessas outras atividades. Você vai contar as unidades e vai contar a dezena e vai escrever lá. Conta as unidades e as dezenas e escreve. Tudo bem? Agora, olha só essa atividade. Nessa daqui, pinte somente as unidades e dezenas correspondentes ao número em destaque. Então, vamos aqui. Olha aqui, que número é esse? Você conhece? É o número 15. O número 15 tem o número 1 na frente e o número 5 ó, no final da fila aqui. Lembra que eu falei que no final da fila fica sempre os números mais fracos porque eles têm menos amiguinhos juntos, né? São unidades, ou seja, não tem amigo nenhum na verdade. Então, se eu sei que aqui no final eu vou escrever sempre as unidades, que são aqueles quadradinhos que não tem amiguinhos grudados, então, quantos quadradinhos eu vou precisar riscar aqui? Olha lá no final, não tem 5? Então, aqui eu vou precisar pintar 5 quadradinhos. E agora eu vou olhar o número da frente. O número da frente, ele é mais forte. Então, ele está falando que neste número tem tá vendo o número 1? Tem uma dezena. Então, eu vou pintar uma dezena. Então, eu tenho só uma aqui mesmo, ó. Então, eu vou pintar esta fileira aqui, dessa turma. Se tivessem duas fileirinhas dessa, eu não ia pintar as duas, não. Eu ia pintar só uma, porque aqui tá me falando, ó, que o número 15 tem uma dezena, que é uma fileirinha com 10 amiguinhos, e 5 unidades, que são 5 amiguinhos separados, né? Que só ficam sozinhos. E aqui você vai fazer da mesma forma, olha. O número 10. O número 10 tem uma dezena e tem quantas unidades? Se ele não tem nenhuma unidade, o que eu vou fazer? Vou pintar, será? Acho que não. Porque você vai ver que aqui já tem 10 mesmo.
O número 11, uma dezena e uma unidade. E o número 14, uma dezena e 4 unidades. Lembrando que a dezena já lembra o número 10. Olha, começa igual o nominho do número 10. Dezena. 10 amiguinhos juntinhos, grudadinhos. Então, uma dezena, uma fileira forte com 10 amiguinhos. E 4 amiguinhos separados, que são as unidades, né? Que são os amiguinhos que estão sozinhos, que são esses aqui, ó. Os quadradinhos que estão sozinhos, tá bom? E agora, o que você vai precisar fazer? Você vai juntar os quadradinhos e, em seguida, ligar ao resultado. Então, você vai contar aqui todos, lembrando que quando formar 10 quadradinhos, você tem que fazer uma fila, hein, uma filinha com 10 quadradinhos grudados, ó. Tá bom? Então, conte todos, depois você escreve o número. Quando você escrever o número, vamos fazer um exemplo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho quantas unidades? Eu tenho 6. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Eu vou juntar mais esses daqui, ó. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu vou saber agora, professora, para saber que número que vai dar? Eu vou contar agora todo mundo junto. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou continuar contando sem parar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí eu vou escrever o número 14 aqui, ó. Posso escrever aqui para eu me lembrar, para eu não esquecer. Aí eu ponho o 14 aqui e eu vou olhar para o número 14 e vou ver que o número 14 é o 1 e o 4. Qual desses dois aqui tem uma dezena e 4 unidades? É só você observar. Lembrando que uma dezena é aquela fileirinha com os 10 quadradinhos, tá bom? Grudados. E 4 unidades, então quer dizer que vai ter 4 quadradinhos soltos sozinhos. A mesma coisa você faz aqui. Conta todos esses quadradinhos e escreve o número aqui para você lembrar que número que é, para você poder ver quantas unidades e quantas dezenas ele tem. E depois você encontra lá, ó. Tá bom? Faça essa atividade. Se tiver dúvida, pode chamar a professora, porque é uma atividade bem diferente. E assim nós terminamos a atividade da página 129 de matemática.